Olá, malta, sejam bem-vindos ao 10º What the Fuck episódio de Ana com N, um podcast politicamente incorreto. Sim, é Ana com um N. Então, malta, como é que vocês estão? Como é que têm passado? Olhem, aqui parece que já passou uma eternidade desde o último episódio, porque muito aconteceu. Depois eu ah, tive assim uma junção de vários fatores como preguiça, not in a mood, e também alguma. Oi, desculpem, malta. Malta da imagem, desculpem. A malta que está a ver no YouTube, desculpem. Eu acabei de dar um grande encontrão na mesa onde eu tenho o tripé, portanto, meio que isto tudo abanou. Mas estava a dizer. Olhem, foi assim um conjunto de coisas, e então acabei por não gravar este episódio, não estava no mood, não tinha ideias, tipo, tenho muitas ideias, mas tipo é coisa, não, ainda não quero trazer isto, ainda não quero trazer aquilo, não quero falar disto, não quero falar daquilo, whatever. Mas pronto, aqui estamos, do 10º, quem é que diria que isto já ia ter 10 episódios? E pronto, a verdade, como eu disse no primeiro episódio, quando apresentei este podcast, é que não queria que isto fosse uma obrigação, uma periodicidade restrita, tipo, por acaso costuma sair à terça-feira, mas se não sair à terça-feira ou se não sair de todo, passamos para a próxima semana. É difícil isso para mim, porque eu meio que quando começo uma rotina, depois se não faço, parece que estou a falhar, mas tive de combater isso e aqui estou, com o episódio número 10. E então, mais um episódio assim que não tem grande guião. Esta foi uma semana em que ah, várias coisas aconteceram. Eu no fim de semana passado aproveitei para ir finalmente à Basílica de Superga, aqui próximo de Turim. E o que é que eu ia lá fazer? Eu ia lá de propósito para ver o túmulo de Dona Maria Pia, que, para quem não sabe, foi Rainha de Portugal, foi casada com o nosso Dom Luís I. E então, há assim meio. Não há bem uma treta, porque nós sabemos como é que o nosso país é de brandos costumes e é assim mais mansinho, então não é que realmente exista uma treta, mas há assim uma discórdia sobre onde é que devia estar o corpo de Dona Maria Pia, se devia permanecer aqui em Itália, se devia ir para Portugal junto do marido e dos filhos, e dos filhos, sim. Espero não estar a dizer uma cavolata. Ah, Portugal já fez o pedido mais de uma vez, mas pronto, a senhora ainda continua aqui, está ali ao pé da família, e então eu fui. E a visita aos túmulos é paga, já agora, e é guiada. E era uma senhora que, não é que eu até gostei dela, da sua brutidade, mas às vezes a maneira como falava para alguns turistas eu achei só desnecessário. Mas pronto, até que gostei dela, ela também viu que eu era uma turista interessada, porque eu sou aquela pessoa que faz perguntas. E eu sou a chata dos grupos, que pode estar tudo calado só a ouvir a guia turística, eu sou a que faz perguntas. E pronto, como ela não deu especial relevância, nem falou de Dona Maria Pia, eu encontrei o túmulo e, para além de ter tirado fotografia, alegadamente, porque supostamente pediram-lhe para tirar fotografia, mas ela disse que não se podia, porque não havia autorização da família e aquilo era um lugar de repouso, tipo, das pessoas que tinham morrido, whatever, então não era permitido em lado nenhum tirar fotos a túmulos, não sei o que, não sei quanto. O que é mentira. E pronto, e eu segui o ensinamento que as minhas professoras de licenciatura, já agora sou licenciada em História da Arte, sempre nos deram, que é
o historiador de arte vai até alguém o ir chamar para vir para trás. Portanto, eu meio que alegadamente tirei uma foto ao túmulo, porque eu precisava daquela recordação e daquela prova de que estive lá. Pronto, e na altura na visita perguntei sobre o túmulo, a senhora respondeu e depois sentiu a necessidade e eu percebi o tom. Sentiu a necessidade de dizer algo do tipo: "A Superga nunca irá deixar que o corpo de Dona Maria Pia saia daqui", como a quem diz: "Já que tu és portuguesa, vou-te espetar aqui o chá", hã, mas foi só tipo: "Whatever, I don't care", tipo, deixei a senhora ficar aqui, não me importo, tipo, só queria ver. Aquelas é como quem vem visitar uma prima. Pronto, foi isso. Pronto, depois, nesse mesmo dia, vocês sabem que eu desde que vim para cá, ando à volta com este tipo de apps. Eu já vos falei da Timelapse e desta vez, foi a partir de uma app que, se eu não estou em erro, se chama Nomadtable, acho que é assim, e basicamente aquilo como é que aquilo funciona? As pessoas aderem à app e depois podem, tipo, criar eventos, e podem ser eventos tão random como ir beber café hoje ao final do dia, ir jogar vôlei no sábado à tarde, pronto, as pessoas criam esses eventos e depois as outras pessoas que estão na app e que estão nessa área geográfica podem aderir a esses eventos, depois eventualmente vão para um chat e combinam realmente as coisas e tudo mais, pronto. E eu tinha feito isso. E então no domingo fui conhecer uma malta, aqui num café, fomos fazer o aperitivo de domingo e pronto, e foi muito fixe. Foi foi bom conhecer pessoas novas, e começar realmente a ter, assim, mais conhecimentos aqui na cidade. Então foi muito bom. Entretanto, mantivemos contacto e tem sido muito fixe. Pronto, eu neste momento ando a bugar um bocado o meu cérebro. Vocês já sabem que eu até neste podcast bugo porque italiano-português. Agora, a adicionar a isto, ainda no meu dia a dia vem também o inglês. Então, 3 línguas a funcionar nesta cabeça ultimamente, nesta última semana. Então, pronto, a pessoa não anda muito certa. Ah, entretanto, mais coisas. Estou ali a olhar, opá, eu tenho de dizer isto, porque este tipo, sabem aquelas conquistas da pessoa adulta? Eu adquiri finalmente um produto da Rare Beauty. Para quem não sabe, é a marca da Selena Gomez. E eu já andava a namorar. Finalmente vivo numa cidade onde tenho livre acesso a este tipo de coisas. Pronto, tinha só de deixar. Isto não interessa a nada nem a ninguém. Não sei porque é que acabei de falar sobre isto, mas fica aqui registado, hum, no pod. Entretanto, o que é que me leva ao tema real de hoje? É que no sábado à noite, também com essa malta, a ideia era irmos jantar este último sábado. Portanto, olha, ainda bem que eu atrasei a gravação do pod, porque meio que me trouxe acontecimentos na vida que me permitiram estar a fazer este episódio. Então, tipo, a ideia era irmos jantar e depois irmos a um clube que, no caso, era um clube chamado Moon qualquer coisa, nem sequer me lembro. Mas pronto, jantámos todos juntos, conheci mais malta, foi muito fixe. E depois fomos a essa discoteca, a esse clube. E para já, dizer uma cena, tipo, horrível, horrível. Eu não sei quanto é que isto também é uma realidade em Portugal, muito provavelmente é. Na cidade de Coimbra eu não estou, acho que não temos isto, ou pelo menos nos lugares em que eu frequento não há este tipo de fenómenos, mas como é que era aquilo? Vamos tentar explicar, principalmente para quem não está a ver. Aquilo era, havia o clube, a discoteca, ah, havia a fila para efetivamente entrar para a discoteca, mas antes da fila havia um perímetro fechado que nós tínhamos de passar primeiro. Pronto, nós tínhamos bilhete já para essa noite, isso não está em questão, mas então nós chegámos lá àquele perímetro e
primeiro havia uma seleção tirada apenas e só, creio eu, da cabeça de quem lá estava a gerir as entradas, que era miúdas entravam primeiro, e é que eu nem sequer estou a falar de mulheres, eu estou a falar de miúdas, tipo, imaginem, sabem aquela conversa que nós somos a geração que deu certo, tipo os millennials, porque nunca parecemos a idade que temos, parecemos sempre mais jovens, quer a geração anterior, quer a geração depois, os miúdos de agora parecem todos mais velhos. Kind of que é real, mas ao mesmo tempo, tu estando ali numa fila para a discoteca, vês tanto miúdo que ainda cheira a leite, aí mete-me alguma confusão. Mete-me alguma confusão, porque é assim, eu sou uma pessoa, eu não considero que comecei a sair à noite tarde. Comecei para aí, pá, festinhas e não sei o quê, talvez 14 anos, festas a sério, talvez 16. Pá, e não considero que isso seja tarde, na verdade. Agora, eu não sei que idade é que esta malta. Aliás, eu sei, eu sei que idade é que eles têm, porque isto é o ponto que eu quero trazer. Pronto, mas então continuando, vocês já vão perceber onde é que eu quero chegar. Eu estou aqui a embrulhar-me toda. Que é, ah, primeiro entravam as miúdas, depois rapazes italianos, brancos, whatever, e só depois, com muita sorte, começavam a entrar os rapazes de outras etnias, de outras raças, nomeadamente vindos de países. Calma, Ana Rita, tipo, fala como gente. Países asiáticos e países africanos. Yeah. Isto, a entrada meio que estava a ser assim. Inclusive os rapazes que estavam connosco, só disseram mesmo, tipo, nós só estamos a passar este perímetro tão cedo porque vocês raparigas estão connosco, senão não íamos. Antes disto tudo, vieram para aí 2 vezes pessoas, que trabalhavam lá na discoteca perguntar-nos, tipo, se nós sabíamos que aquela festa era para maiores de 16. E eu até cheguei a um ponto que brinquei de tipo: tipo, já quase que posso entrar aqui 2 vezes". Inclusive uma rapariga do grupo italiana perguntou tipo: "Sim, já sabemos qual é que é o problema", e ao que nos responderam do tipo: "Ah, não, não, só queríamos saber, porque podia ser um problema para vocês, não sei o quê". "Não, não, nós queremos entrar", tipo, deixem-nos entrar na fucking discoteca. Pronto, lá passámos aquele primeiro perímetro, fomos para a fila, onde havia tipo 2 filas, mas eu acho que foi só uma questão de organização, não haver 2 não queria dizer nada de uma em relação à outra. Até que o tempo começa a passar, depois a partir de uma determinada altura já se paga mais ou whatever, nem sequer percebi muito bem. Só sei que houve ali uma, tipo, uma seleção, não fomos os únicos, ok? Tipo, eles selecionavam conforme lhes dava na galheta, mas naquilo que nos diz respeito, houve ali uma marosca qualquer, uma seleção qualquer, que basicamente chegaram e pediram-nos mais 10 € para se quisermos entrar, tipo, já tinham os bilhetes, ainda queriam que nós pagássemos mais 10 €, mas até nos estavam a fazer um desconto, porque aquilo até era mais, mas como nós já estávamos ali à espera há um tempo, então até estavam a ser amigos. Mas basicamente nós ficámos bué a perceber que não entramos na discoteca porque éramos demasiado velhos para aquela festa. Então, pela primeira vez na minha vida, eu não entrei numa discoteca porque tenho idade a mais. Tipo, 2 segundos de silêncio para esta situação. Quando é que eu alguma vez esperava não entrar numa discoteca por ser demasiado maior de idade? Pronto, como é óbvio, viemos embora, não pagámos nada daquilo, só cagámos para a festa e fomos dar um giro, fomos fazer outras coisas, pronto. Também com o tempo que tivemos ali à espera, minha Nossa Senhora. Mas isto, tipo, isto e outras coisas também, fizeram-me pensar sobre idade, sobre período de vida. Ainda no outro dia estava a falar com uma amiga minha e ela comentou, como aliás, de resto,
muitos de vocês, eu acredito que já tenham comentado ou ouvido alguém comentar, tipo, o quão este período dos late 20s, início dos 30s, é bué engraçado, porque nós encontramos malta, assim, da nossa geração, em todo o tipo de situações. Temos malta a casar, temos malta a ter filhos, temos malta a começar a estudar, temos malta a mudar de país, temos malta a começar relações, temos malta a acabar relações, temos tudo, tipo, e isso é bem engraçado e eu lembro-me que o meu comentário para ela em relação a isso foi que sempre houve, obviamente, pessoas, linhas de vida diferentes, mas a sensação que eu tenho, eu não sei se vocês estão de acordo com isso, é que, por exemplo, na geração dos meus pais, não quer dizer que alguém não saísse da norma, mas normalmente todos seguiam mais ou menos a mesma linha de vida, tipo, não havia assim muita gente a ser o ai epá, não quero usar esta palavra, mas não me vem outra, tipo o outsider, o fora da curva. Agora, há imenso e, no meu entender, isso é uma cena, primeiro é fixe e depois bué positiva. Bué positiva porque eu acho que isso vem de uma vontade de realmente fazer o que se quer, fazer o que queremos fazer, o que gostamos, o que nos faz feliz, o que faz sentido para nós. E nem de propósito, nós estamos numa altura em que muita gente recebeu, os resultados de entrar para a faculdade, muitos conseguiram aquilo que queriam, muitos não conseguiram já aquilo que queriam, muitos nem sequer conseguiram entrar para a faculdade, e isso gera muitas, questões, não é? Muitas até frustrações. E eu lembro-me, permitam-me agora dar-vos aqui um bocado da minha história. Eu fiz ciências no secundário. Eu fiz ciências no secundário porque achei por bem não seguir os conselhos do psicólogo que nos acompanha no nono ano para escolhermos a nossa área. Ele disse-me para eu ir para artes e eu já sabia na minha cabeça: artes não vou. Artes não vou porque eu quero ter emprego e, portanto, artes não dá para nada e, portanto, também como não sei o que é que eu quero fazer, vou para ciências porque assim tenho um leque de opções maior e vamos só na fé. Claro, como é óbvio. Apareceram 2 situações na minha vida que se chamam matemática e físico-química. E foi eu agora olho para trás, não posso dizer que foi muito mal, mas na altura foi mesmo muito mal, porque é do tipo, físico-química eu repeti 3 vezes, fiz já a terceira, ou seja, físico-química do 11º ano à terceira, lá consegui fazer aquela porcaria, nem me lembro quanto é que eu tive, também não interessa, olha, só só fiz aquela porcaria, pronto, eu já não podia vir ver aquilo, as leis do movimento e tudo mais. Pois eu era o tipo de pessoa que fazia hoje um exercício, amanhã se me pusessem um exercício igual, idêntico, mas com valores diferentes, eu já não sabia fazer aquilo. Mas isso, na verdade, é uma coisa que eu ainda hoje tenho, que é as coisas que não me interessam, e isto até pode muito ser mal interpretado, porque às vezes acontece-me no trabalho e obviamente as coisas do trabalho interessam-me, tipo, é o meu trabalho, mas as coisas que não têm para mim uma aplicação prática, tipo, para mim, enquanto Ana Rita, que se eu não preciso, que não me interessam, que não são do meu interesse, que só estou a fazer mesmo por causa de um fim, eu esqueço bem rápido, tipo, tenho de escrever, porque senão eu não me vou lembrar. E na altura também era assim como aquilo, não me interessava nem para nada, eu só queria fazer aquela porcaria para terminar o raio do secundário. Pronto, e com a matemática foi mais ou menos a mesma coisa. Eu acabei até por ir acabar matemática noutra escola, no caso, na Quinta das Flores, em Coimbra, porque depois também na altura tinha entrado para o conservatório, então dava-me imenso jeito de fazer tudo no mesmo sítio. Foi aí que eu acabei matemática e eu vou-vos dizer que é assim.
se Nosso Senhor algum dia interveio, interviu, se nosso, eu todos os fucking episódios eu tenho um problema com o português. Se ele alguma vez interveio, fogo, é interveio, não é? Interveio, na minha vida, foi nisto, porque meus amigos, eu precisava. Porque eu nem sequer precisava de nenhuma destas para o que eu queria na faculdade. Eu precisava para terminar o fucking, secundário. E então, para fazer média com a minha nota do ano, eu precisava de pelo menos tirar um 8,5, no exame. Sabeis quanto é que eu tirei? Eu tirei 8,5. E o dia em que eu fui ver a pauta foi do tipo, eu estava com, lembro perfeitamente, estava com o cabelo apanhado, estava com um batom vermelhão e eu chorei tanto e punha assim as mãos na cara e punha as mãos na pauta e não sei o quê, tipo, a pauta ali daquela zona na Quinta das Flores ficou cheia de batom. A miúda do batom vermelho chegou para vir ver o seu 8,5 e passou-se. Além disso, eu estava depois de ir para casa e ainda liguei à minha amiga a perguntar: "Olha, estava mesmo lá 8,5, não estava? Eu não ouvi mal, tipo, já está feito." Mas isto para dizer que, nesta altura, eu vi, hã, praticamente todos os meus amigos a avançar, entre muitas aspas, e eu, mais uma vez entre aspas, a ficar para trás. E isso é uma sensação que, na altura, quando nós estamos a viver as coisas e quando temos, sobretudo quando temos um certo, eh, uma certa ideia de como é que as coisas devem ser e como é que todos devemos fazer e tudo mais, é algo muito difícil de lidar, porque é isso que nós sentimos. Está toda a gente a conseguir e nós estamos a ficar para trás. Hum, e então ver toda a gente, assim, não era toda a gente, obviamente eu não fui a única a ficar para trás, mas tipo, muitas das minhas amigas a irem viver as coisas da faculdade e tudo mais, e na altura também, de certa maneira, senti um bocado abandonada, por elas, que é mesmo assim, abandonada, tipo, então isso ainda intensificou um bocado, essa minha coisa de estou a ficar para trás, não estou ao mesmo nível, tipo. Pronto, e foi realmente difícil, porque o próprio processo foi difícil, tipo, eu já tinha ficado para trás e mesmo assim não estava a conseguir, porque foi árduo fazer a fucking, hum, fisicoquímica e a fucking matemática, mas esperem aí só um bocadinho isto, pronto, só para eu ver que isto continua tudo a gravar. E foi um período mesmo, eu cheguei a pensar que nunca ia conseguir, tipo, eu comecei a ponderar na minha vida, tipo, ok, tipo, eu até há poucos anos, tipo 3 anos atrás, eu de vez em quando ainda tinha sonhos de que afinal não tinha terminado matemática, portanto o meu secundário não era válido e portanto a minha licenciatura não era válida. Vejam lá, tipo, o trauma que isto foi. E lembro-me que na altura, apesar de tudo isto, lembro-me que na altura, eu não sei explicar bem, mesmo na altura eu não percebi bem o que era, porque também não me quis informar, mas eu lembro-me que na altura havia uma marosca, epá, para mim é uma marosca, tipo, I don't care se tu fizeste isso, se tu fizeste, contornaste o sistema e, na minha opinião, passaste um atestado de burrice a ti próprio. Mas foi assim. Na altura havia qualquer coisa na escola Brutero que era do tipo, em vez de fazeres a cadeira, a disciplina de secundária que te faltava, fazias outra e acabavas o secundário. Olhem, se era assim ou não, provavelmente não era exatamente assim, porque custa-me a acreditar, mas era qualquer coisa tipo isto. E na altura chegaram-me a falar disso, ai, tu podes fazer, até porque tu nem sequer precisas de matemática para o que tu queres na faculdade, então faz só isso e fica com isso acabado, não sei o quê. E tipo, eu não nego que, pá, aí durante 2 segundos essa possibilidade me passou pela cabeça, mas no final eu só pensei: "Não, não", porque eu tinha bué isso, eu tinha bué fogo, se eu tiver a eu não sou burra,
Se eu estiver a fazer isto, é como se eu estivesse a passar a mim própria um atestado de burrice, tipo, eu vou conseguir fazer esta porcaria. E o que é facto é que consegui e acho que isso é um grande pensamento de força ainda para mim hoje em dia. Hum, mas para dizer o quê? Que, às vezes quando nós temos estas que nós pensamos que são travões ou estes calmas na nossa vida de não conseguirmos terminar o secundário, não conseguirmos, ou seja, mais difícil, ou leve mais tempo, ou não entramos para a faculdade, ou não entramos para o curso que queríamos, e muitas das vezes isso parece-nos, epá, na altura parece o fim do mundo, parece do tipo, então e agora o que é que eu vou fazer? Ou em última análise é olhar para os outros todos que conseguiram e sentir que estamos atrás, que somos inferiores, que porque é que não conseguimos. E, por exemplo, um método especial, não é pena, não é confusão, é tipo, cheguei a ter colegas que ainda por cima, para além de tudo isto que já acontece com toda a gente, eles só tinham um plano, não havia plano B, tipo, acontecia muito frequentemente quando eram pessoas que queriam entrar especificamente para a medicina, que muito sinceramente eu sou defensora da ideia que se eu algum dia me tivesse lembrado de lhes perguntar o porquê, nem eles me sabiam responder, é só do tipo: "Sou estudioso, tenho boas notas, faz sentido ir para a medicina". Pronto, é isso. Mas, anyway, continuando o meu raciocínio, muitas das vezes eu via malta a querer para ir para medicina ou para outro tipo de cursos onde a média é mais alta, que não tem um plano B, ou seja, ou é aquilo ou não é mais nada. E se aquilo saísse furado, como às vezes saiu, as pessoas sentem-se completamente desamparadas porque na verdade nunca pensaram em fazer mais nada e sempre se viram naquele caminho, naquele timing e em tudo naquilo. Isso acontece na faculdade, acontece na vida. Eu lembro-me que aqui há uns tempos estava num aniversário com amigos meus e estávamos a falar muito nisso, do tipo, e houve uma amiga minha que fez um comentário qualquer do tipo, ai, porque eu fiz isso mais tarde, não fiz isso no tempo que devia, e eu nem estava no grupo dessa conversa, mas isso tipo, chegou-me aqui ao ouvido e eu senti logo aquela cena de não, eu tenho de intervir com isto. Olha, não digas isso, nunca mais digas isso, porque não há um timing para fazer as coisas. Logo a seguir, alguém para mim, tu dizes isso porque também fizeste as coisas mais tarde. E isso fez-me pensar que hum, às vezes eu já tive algum tipo de já tive algum, não é receio que eu quero dizer, mas tipo, já tive momentos em que me contive de dar esse tipo de opiniões por ter receio de passar essa ideia do tipo, sim, tu só tens essa opinião porque também fizeste as coisas mais tarde. Mas sinceramente, eu acho que já dei muitas provas a mim própria, mas muitas provas em geral, de que eu não tenho medo de. Não é, eu não tenho medo, eu tenho muito medo, mas eu não tenho problemas em ser fora da curva, em fazer a escolha que a malta à minha volta normalmente não faz, em não seguir a linha de vida restrita que é normal que seja seguida à minha volta. E então aquilo que eu quero, realmente dizer é que sim, nós muitas vezes nessas alturas pensamos que é o fim do mundo, pensamos tipo: "Porque é que nos aconteceu a nós? Eu esforcei-me tanto para isto, porque é que isto nos está a acontecer?" Olhamos e não vemos outra alternativa, porque na verdade era aquilo que nós queríamos e não queremos mais nada. E há uma coisa que eu sei, tipo, ninguém que está nestas situações quer ouvir isto. Ninguém, tipo, se algum de vocês estiver nessa situação, acredito que muitos dos que me ouvem, já não estejam num patamar de querer ir para a faculdade, ou se calhar estão, quem sabe, mas se estiverem numa qualquer situação da vida em que estavam à espera de determinado resultado
e ele não veio, eu sei que ninguém quer ouvir isto. Vocês estão-se completamente a cagar se alguém vos está a dizer, tipo, isso não é tão mau, tipo, se calhar até é por bem, não sei o quê. Eu sei, ninguém quer ouvir isto nessas alturas. Eu não quis ouvir isso, não queria ouvir isso. Tipo, tu estás a dizer isso porque tu estás num lugar de fala em que estás confortável e estás a fazer aquilo que eu quero, mas eu acabei de perder aquilo que eu queria. Então, tipo, cala-te só e deixa-me chorar sobre isto. É legítimo chorar sobre as coisas que nos deixam mal, que nos deixam tristes, mas e se quando as coisas não correm assim tão bem, é na verdade uma grande oportunidade para nós olharmos à volta e vermos a panóplia de outras opções mais interessantes que, que temos à nossa volta. Ahm, e acreditem, isso acontece tão frequentemente, e nós muitas das vezes, eu acho que até quase que posso dizer que quando as coisas correm mal, de certa maneira é uma benção. Porque quando tudo nos corre bem, todos os planos que nós idealizamos entram direitinho e vão bem, nós nem sequer perdemos tempo à procura de alternativas, à procura de outras coisas que se calhar até podem ser melhores, podem ser mais excitantes, podem ser mais. Nos podem fazer com que sejamos a nossa melhor versão, porque estamos concentrados naquilo que planeamos, está a correr bem, está a correr como nós planeámos, e então a nossa vida vai ser isso. E vai ser boa, porque na verdade foi como nós queríamos, mas se alguma vez tivéssemos tido a oportunidade de, de olhar à volta e ver outras coisas, quão melhor não seria tudo? Quão mais excitante e com histórias. Ai, desculpem, esperem lá. E com histórias para contar, não seria a nossa vida. Isto é uma coisa que vocês sabem que eu penso muito, tipo, histórias para contar. Mas só para vos dizer que as coisas acontecem sempre por uma razão. Eu não acredito em coisas predestinadas, mas acredito que as coisas acontecem sempre por uma fucking razão, mesmo que seja algo que nos doa muito, que nós não queríamos que tudo fosse ao contrário, mas depois de passarmos isso, mais uma vez eu sei que ninguém quer ouvir isto, mas depois de passarmos isso, o sol é muito, muito, muito mais brilhante. E nós olhamos para trás e agradecemos o nosso percurso. Eu não me arrependo de ter ido para ciências. Imaginem, eu se tivesse concorrido, à faculdade e entrado no tempo certo, entre muitas aspas, para quem só está a ouvir o podcast, provavelmente hoje eu seria enfermeira, engi eu queria na altura engenharia biológica. E tudo bem ser essas profissões, nada contra. Mas olhando para mim hoje, olhando para a forma como eu quero viver a minha vida hoje, olhando em última análise, falando em trabalhar com saúde para aquilo que eu aguento, seja até emocionalmente, quando e como é que eu me vi a fazer essa estrada? Como é que isso alguma vez fez sentido para mim? E olharmos para trás e termos este sentido, tipo, aí a fogo, eu tento emocionar. Eu chorei que nem as pedras da calçada, eu tipo, parecia que era o fim do mundo, eu desanimei, eu pensava que não ia conseguir, eu pensava que não ia haver mais sentido com aquele plano, mas no fundo foi melhor do que isso. Yeah, eu acho que sim, eu acho que sim. Isto dá para, lá está, entradas na faculdade, percurso académico, percurso profissional, relações de amizade, relações, amorosas, dá para tudo, 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 tudo. E eu não estou a dizer que, ok, então quando alguma merda acontece nós devemos tipo, não temos de andar aí a chorar, nem
a estar tristes, temos só de pensar: "Ah, ok, então isto é uma oportunidade para termos", não, ninguém pensa isso, obviamente. Não racionalizamos isso, muito menos no momento em que as coisas acontecem. Mas se este pensamento nos puder trazer algum tipo de leveza, pelo menos ficam aqui com o meu testemunho de que é algo bom. Yeah, é algo bom. Só precisam de olhar em volta e perceber o que é que faz sentido para a vossa vida e não desistir. Isso é muito importante, porque as coisas também não caem do céu. Portanto, é ir atrás. Bem, malta, este é o episódio de hoje. Espero não atrasar o próximo como atrasei hoje, porque isto depois também me traz ansiedade. Ahm, Entretanto, estou quase, quase, quase a voltar a Portugal, porque, para quem não sabe, eu vou ter de ir passar lá uma temporadazinha antes pronto, de retomar a minha vida aqui. Depois eu poderei falar melhor sobre isso no próximo episódio. Não me está a apetecer nada voltar já, pelo menos. Mas é o que é. Mas é isso. Para já ficamos por aqui neste 10º episódio. Meu Deus, nem acredito. E é isso. Muitos beijinhos. Nel cuore.